Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós novamente nesse encontro semanal que fazemos, dessa vez para falarmos sobre autoconfiança. Parece que alguma coisa tão importante, não é? Ao que vejo, parece que muitos adoecem ou emperram na vida por conta da falta desse elemento. Eu quero te pedir, desde esse início, que você possa dar o like, que você possa compartilhar nos seus grupos essa informação, se você perceber que ela é importante para você, que você possa fazer comentários, fazer sugestões, sinta-se à vontade. Esse canal, esse ponto de encontro é nosso e ele só pode ser desenvolvido com a sua participação, esteja certo disso. Então, como posso potencializar a autoconfiança? Você já se perguntou isso alguma vez? Veja que quando falamos em potencialização da autoconfiança, parte-se do princípio de que ela já existe. Então, termos confiança em nós mesmos é um ponto inicial de aprimoramento, de superação das dificuldades, não é? Nesse início de ano, inclusive, pensar nas potencialidades que temos para colocar em prática planos, sonhos, desejos, vontades, porque às vezes as pessoas pedem que algo aconteça, evocam que algo aconteça, sem se sentirem responsáveis por essa realização. Então hoje aqui, com esse tema, né, nesse canal de autoconhecimento, é importante que cada um reflita sobre as coisas que está passando pela sua cabeça e pelo seu sentimento enquanto você me ouve. Será bastante proveitoso se durante esse diálogo você não estiver disposto nem a concordar e nem a discordar de nada do que é dito aqui. Apenas a ouvir com os olhos de todo o seu ser, ouvir com os ouvidos de todo o seu ser, não só com os ouvidos físicos. E para isso, nós precisamos estar despojados de crenças, de julgamentos. E quando estamos despojados desses elementos, acontece que a gente começa a pedir e a dar espaço para a transformação ocorrer. Então, quando a gente fala que como posso potencializar a autoconfiança, duas palavras-chave se destacam dessa frase, não é? Que é potencializar e autoconfiança. Então, observe em você quais têm sido os seus movimentos de potencialização e de autoconfiança. Será que eles têm tido espaço para poder circundar a sua vida? Você olha para isso, para a sua potencialização e para a necessidade, para a alimentação da sua autoconfiança?
Então, essas premissas me parecem bastante importante para a gente começar a perceber os caminhos de como realizar isso, para você perceber as suas possibilidades. Porque senão, minha gente, vira palavra por palavra, né? A gente pronuncia coisas ou concorda com coisas só por pronunciar ou só por concordar, sem haver uma predisposição de fato à realização de algo. Então, observe como você se encontra, né? Quais são os elementos que você disponibiliza a favor de você, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em autoconfiança, nós estamos falando em dar-se valor, não é isso? Estamos falando numa convicção de ser capaz de realizar, de transformar, não é? De produzir, de se reorganizar. Então, a autoconfiança, ela fala do fato de você dar crédito a você, em primeiro lugar, né? Então, faça essa sua observação. Você se credibiliza, você se avaliza, você é o primeiro a validar aquilo que você faz, as suas intenções, as suas habilidades. Porque quando nós falamos em potencializar, a gente fala em ampliar algo que já existe, uma força existente, não é? A gente fala em poder fortalecer ou intensificar alguma coisa de que já é sua característica, não é? Então, observe quais são as suas características. Se de fato você, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você enxerga o mundo, porque a vida é o mundo, né? Está a potencialização, está a transformação daquilo que é necessário, né? Que você identifica como necessário. Senão, você é capaz de verbalizar aquilo que que você acha que é necessário para você, mas você verbaliza sem força, sem intenção de transformação dessa coisa, né? Porque essa potencialização da autoconfiança, para que seja feito o que precisa ser feito, precisa ser intencionado por você, não é? E essa atitude, o primeiro observador dela é você, né? Isso é bacana a gente fazer, porque quando nós nos observamos, a gente dá o primeiro passo para a autotransformação. E quando nós nos transformamos, a gente transforma tudo que nos circunda. A gente transforma a nossa realidade, não é? Lembrando que tudo que eu falo aqui com vocês é pautado numa visão sistêmica, né? É pautado na fenomenologia, na neurociência. Então, perceber a importância
importância da força que temos em nós para poder potencializar o que precisa ser potencializado é algo que a gente vai exercitando no dia a dia, olhando para nós mesmos, como tem sido a nossa conduta, o que é que a gente vem colocando em prática, de que jeito que a gente conduz, né, a nossa vida no cotidiano, sem julgamento, né, minha gente? Sem julgamento, mas observando essa verdade, a sua verdade, não é? Então, como que eu posso ampliar minhas realizações? O que eu já venho realizando nessa trajetória que tenho? Porque se somos adultos, já temos uma trajetória que vemos desenvolvendo, né? Que estamos construindo. Como tem sido essa trajetória? O que dela eu sinto que precisa ser transformado para me oferecer novas possibilidades, não é? Dentro daquilo que eu estou almejando e encontro dificuldades para realizar. O que depende de mim? Esse é um exercício de autoobservação, algumas questões, né? Perguntas-chave, perguntas expansoras, importantes de serem feitas. Porque senão você fica esperando que venha uma receita mágica, uma fórmula mágica de fora, não é? De alguém, de um terapeuta, de um profissional, para você, né? Ou alguma coisa de materialidade de fora, né? Como, por exemplo, ganhar na loteria, ou algum presente que venha de fora que vai transformar a sua vida. Tem gente que acredita que é só por aí que se resolvem as coisas e que se potencializa. Será? Você tem visto exemplos disso? A questão monetária como transformação de algo, como auxílio, ela pode ser bastante interessante, benéfica. Porém, se não tivermos uma mentalidade sã, uma sabedoria, uma inteligência maior que conduza a utilização dessa energia monetária a nosso favor, a facilidade com que apareceu esse instrumento monetário, a cédula monetária, é a mesma facilidade com que a fará desaparecer. Então, a inteligência, a sabedoria, a compreensão mental, a identificação das forças, a nossa responsabilização sobre as coisas que queremos realizar, potencializar, elas vêm em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, né? Mas isso não é para você decorar, nem é para você se convencer disso porque eu estou falando. Você precisa exercitar isso, né? Perceber, olhar para os teus mecanismos de caminhada nessa vida, os teus e os das demais pessoas, né? Então observe isso. Também a gente pode, né, perceber assim, será que para potencializar algo, né, é preciso conhecer as tuas pretensões, né? O que de você precisa ser potencializado e para quê? Então, são condutas,
são sentimentos passivos ou ativos, não é? É a superação de medos, né? Como é e o que é que você identifica em você sem medo e sem receios de que precisa ser potencializado para que a confiança em você se amplie cada vez mais, né? E dentro da ampliação dessa consciência, você possa se lançar aquilo que você vem pretendendo realizar, né? Como participante disso, como autor disso, não como algo ou como alguém, você como alguém que está esperando que essa realização caia de paraquedas no seu colo, né? Então a natureza ela é tão grandiosa e tão maravilhosa que ela coloca para nós o poder de realização quando nós utilizamos dessa autoobservação. Não é bacana isso? Não é maravilhoso isso? Então é algo para você ir percebendo. A autoconfiança e a criatividade, elas andam em parceria, né? E quando a gente estuda ou lê materiais, né, de coaching, a gente vai percebendo formas, né, algumas dicas de como fazer essa identificação, por exemplo, da criatividade em nós, né? A criatividade ela é uma potencialidade bastante interessante, porque ela faz essa ligação com as inovações que eu pretendo ter, né? Para eu inovar, né? Para eu fazer algo de novo, de diferente, eu preciso criar possibilidades. Então, enxergar essa criatividade como algo a perceber como é que ela transita em você, se você dá espaço para isso acontecer, é bastante recomendável, né? Às vezes as pessoas precisam de auxílio terapêutico para identificar melhor essas coisas. Mas eu sempre gosto de dialogar aqui com você, trazendo elementos que no primeiro plano você possa fazer as identificações, né, por você mesmo. E aí você vai escolher se é necessário para transformar, buscar outras parcerias, né? Você escolhe isso, mas aqui você tem a chance de ir repensando sobre essas coisas. Então, a questão da criatividade, né, que ela está presente na intuição, quando você dá espaço, né, para perceber qual é a sua intuição em determinados momentos, nos pensamentos que você tem também, que te recorrem frente às situações que você vive, não é? Na expansão, né, de ideias resolutivas, não é? Se você dá espaço para isso acontecer também diante das dificuldades, né? Não ficar só olhando a dificuldade ou lamentando a dificuldade, mas ir percebendo formas resolutivas dessa situação, o que é importante que você faça, quais são os passos que você precisa se direcionar, né? Então, a flexibilidade também
está ligada a esse potencial criativo. Nós corremos o risco de sempre repetir as coisas do mesmo jeito, todos nós. Acordar no mesmo horário, comer as mesmas coisas, não é? Ter algumas rotinas ligadas àquele horário previamente definido, achar que está cedo ou está tarde para fazer determinadas coisas que a gente sempre faz dentro daquele horário. Então, ter uma rotina é bastante importante muitas vezes, porque a rotina nos motiva a seguir em frente, né? Ainda não fiz isso, eu preciso fazer. Por um outro lado, uma rotina endurecida, ela não favorece transformações que precisam ser realizadas para potencializar algo. Então vejam que nós vivemos numa realidade onde tudo tem lugar, né? A rotina tem lugar, mas a flexibilidade também precisa ter. E viver esse equilíbrio entre alguns extremos, né? Não estar nos extremos, mas estar nesse caminho do equilíbrio, no caminho do meio, buscar, né, fazer essa alternância, é uma sabedoria, é uma inteligência que todos nós podemos acessar. Não depende de estudo, de graduação, nada disso. Depende de intenção, de ir se percebendo e fazendo as correções necessárias, né? Então, existem exercícios e práticas, né, mentais que são muito importantes para romper os vícios de repetir as coisas sempre no mesmo formato, sempre no mesmo modelo. O yoga ajuda a gente bastante, a constelação familiar, os movimentos sistêmicos ajudam a gente bastante a perceber essas coisas. Mindfulness também tem exercícios e práticas maravilhosas de atenção plena, né? Que você volta a atenção para você com serenidade, com tranquilidade, ao mesmo tempo é uma atenção ativa, é uma atenção que leva à transformação, à modificação de movimentos, de repetições que já não servem mais. Serviram em algum momento e somos gratos a isso, mas daqui para frente não servem mais. Então, minha gente, poder ter essa observação sobre si mesmo, né, sobre seus movimentos, é importante demais, né? Maravilhoso demais para que consigamos aquilo que pretendemos, principalmente quando estamos no início de ano, que tem uma egrégora aí tão maravilhosa, né, que pede a realização de algo. Pede a realização de algo a partir de nós mesmos, né? Não como um milagre que a gente fica aqui sentado de bracinho cruzado esperando que aconteça. Os maravilhosos milagres somos nós que estamos autorizados a realizar por essa força ou por essas forças maravilhosas que nos conduzem, que deram vida a nós, não é? E que faz com que a gente tenha corpos que podem agir a nosso favor. Corpo mental, físico, espiritual, emocional, tantos corpos
que vão nos ajudando, né, colaborando integralmente com o nosso desenvolvimento. Então, atente a essas questões de como as coisas te chegam, né? E quais os movimentos que você produz. Atente a isso. E vale também observar que nós vivemos num mundo cheio de ambivalências, né? Num mundo onde, se nós estivermos querendo seguir os noticiários, né? Deixar-nos envolver por notícias que nos chegam, normalmente as notícias que nos chegam no formato que nos chegam são notícias que tendem a nos colocar inativos. Observe isso, não é? Chegam para nós slogans de noticiários, né? Desdobramentos de ocorrência que mostram que parece que está tudo perdido, que nada tem solução, né? Que somos inferiores, né? Que na nossa nação não tem mais jeito. Você observa essas coisas? Então, eu digo sem julgamento de nada disso, apenas observar as coisas que nos chegam, né? Olhar, por exemplo, para a pandemia, né? Durante esse tempo recente, né? E até agora, que ainda temos o resquício, né? Olhar para isso como algo absolutamente destrutivo, né? Como algo que vedou qualquer possibilidade de transformação, né, como algo nocivo. Essa percepção unilateral de um determinado problema, de um determinado noticiário, de um determinado fato, essa percepção unilateral negativa, ela tende a fazer com que nós nos sintamos impotentes, desvalorizados. E aí é como se a gente tendesse a repetir, de fato, a minha vida não pode ir para frente mesmo. A vida de quem que pode ir para frente? E a gente fica pensando isso, sentindo isso, e aí a gente fica pedindo, querendo que algo se transforme. Como assim? Então, essa ambivalência, né, quando a gente começa a se valorizar, a se autopromover, a perceber as nossas qualidades e potencialidades individuais, a gente se distancia, né, de uma maneira saudável dessas notícias negativas que nos circundam. E a gente começa, nesse distanciamento, a poder construir possibilidades independente do que está ao redor e de como é visto o que está ao redor. Então, isso é muito bacana da gente fazer, né? Poder manter esse distanciamento, porque no período de pandemia, muitas pessoas, muitas empresas, muitos empreendimentos se destacaram. E se nós vemos só a nocividade, só o ponto negativo, a gente não dá espaço para que essa criatividade, essa potencialização venha à tona. Ela também existe e ela precisa ser vista, né? Então, esse exercício mental de perceber o que está chegando para nós e como que a gente mantém distância disso de uma maneira saudável,
não é? De uma maneira amorosa, conciliativa, é um exercício. E eu quero fazer com você aqui uma prática, né? Hoje, com esse tema, nós vamos fazer uma vivência. Eu aplicarei aqui uma vivência, eu te convido a participar de uma vivência onde nós possamos desfazer, primeiro olhar, perceber o que é que está acontecendo, né? Um auto-olhar, desenvolver isso, né? Praticar isso um pouquinho. E depois, a partir desse auto-olhar, poder fazer as transformações, né? Um movimento transformativo necessário para que a gente dê espaço para a criatividade e para a flexibilidade. Vamos lá, juntos? Eu quero te pedir que você possa escolher um lugar que você se sinta em privacidade, que você possa estar sentado, preferencialmente com a coluna ereta e os pés no chão, que você sinta o seu corpo. Em primeiro lugar, sinta-se a partir do seu corpo físico. Observe como é que ele está acomodado na cadeira. Perceba-se numa posição confortável, não é? Ereto, mãos sobre as coxas. Fecha os teus olhos. Se for necessário você providenciar um foninho de ouvido, faça isso. Depois você pode voltar esse vídeo e refazer a técnica de outras formas que te sejam mais favoráveis, mas entregue-se. Feche teus olhos, perceba a tua respiração. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo, perceba a tua palpitação, teus batimentos cardíacos, apenas perceba como está. Leve atenção para os sons do seu corpo. E se chegarem sons ou imagens no teu pensamento, arquiva esses sons ou imagem. Sinta como se você estivesse colocando numa gaveta ou numa prateleira. Veja o que é, identifique o que é e guarde para que você possa retomar com isso após a vivência. Então, observando a tua respiração, o ar que entra, o ar que sai, o tempo que você leva para inspirar e para expirar. Observe se é ao mesmo tempo ou se é diferente. Observe como você se sente quando você traz o ar para você e quando você expele o excesso não mais necessário para você. Perceba com suavidade esses movimentos primordiais que renovam a vida, renova as células. Então, deixa essa respiração acontecer conscientemente, observando-a. E começa a exercitar algumas pausas nessa respiração. Então, você inspira, fica um tempinho sentindo o pulmão cheio, aí você expira, sente um pouquinho o pulmão vazio e recomeça o processo.
faça isso no seu tempo. Perceba se o ar que você respira chega até o seu diafragma, até a parte baixa do pulmão. Vá observando se você consegue ir educando essa captação de ar, de maneira que ela vá ficando mais profunda, paulatina, serena, suave. Apenas respiração nasal, exceto se você precisar, por algum motivo particular, respirar pela boca. Mas caso contrário, exercite fazer essa respiração completa apenas pelo nariz. E você vai percebendo o ar entrando, o pulmão cheio, o ar saindo e o pulmão vazio, no seu tempo. E aí você vai visualizar nesse momento, na sua frente, a imagem de uma pessoa que você admira. Não escolha, deixa vir. É uma pessoa admirável para você. Seja do seu círculo de amigos ou familiares, ou seja, uma personalidade pública. Uma pessoa que você admira pelas qualidades, pelas realizações, pela grandiosidade daquilo que ela faz e do que ela representa. Então deixa vir essa pessoa na sua frente. Alguém bem-sucedido. E aí você olha para essa pessoa, apenas olha e sinta a admiração que brota de você, que brota em você por essa pessoa. Sinta isso. Deseje a essa pessoa o melhor. Sinta intensamente em você esse bem-querer por essa pessoa. E aí você se imagina dizendo para ela: seja feliz. Dizendo e sentindo a emissão desse desejo chegando até ela. A força desse desejo chegando até essa pessoa. Agora você substitui a imagem dessa pessoa por outra pessoa. Imagine diante de você, você observa a sua pessoa, o seu eu observa a sua pessoa na sua frente. Apenas observe. E procure sentir e oferecer a você esse mesmo bem-querer e os mesmos sentimentos
que você ofereceu à pessoa anterior. Transmita a mesma força e a mesma intensidade do bem-querer e da gratidão por você perceber certos potenciais ali diante de você e dentro de você. Apenas veja isso, sinta isso. Imagine-se dizendo: seja feliz, esteja bem. Sou feliz. Estou muito bem. E agora chega para você, na sua frente, uma terceira pessoa. Essa pessoa que chega é alguém com quem você tem um relacionamento muito difícil. É alguém que provoca em você sentimentos de dor, de raiva, de inconformidade. Deixa vir essa pessoa, é a primeira que chegou. Não escolha, não procure. É essa que chegou. É a pessoa com a qual você tem contatos dificultadores ou teve recentemente. E aí olhe para os olhos dessa pessoa. Apenas observe. E procure não deixar que venha à sua mente nenhuma imagem de algo que já ocorreu. Apenas veja os olhos dessa pessoa na sua frente, a imagem, e atente aos olhos, ao olhar. E se for difícil para você olhar para essa pessoa, imagine em tempos passados, na infância. Por exemplo, imagine num corpo infantil e olhe para os olhos dessa criança. Os olhos ingênuos da criança, a energia da criança, querendo descobrir novos movimentos, querendo descobrir o mundo. Então, olhe para esses olhos. Através dos olhos, nós fazemos a conexão entre almas. Então faça isso. Observe como você se sente. E aí você, olhando para essa pessoa, você diz: eu desejo que você seja feliz. Você mentaliza isso. Seja feliz. Eu te envio paz, serenidade. E sinta a emissão dessa força.
Você apenas emite, você oferece com toda a sinceridade do seu ser. E aí você olha para essa pessoa e mentaliza o seguinte: que você seja muito feliz, que você se livre de todo sofrimento, que você encontre a paz verdadeira. Ofereça espontaneamente esse sentimento para essa pessoa, essa emissão dessa força. E aí você junta as duas outras pessoas que participaram da sua visualização. Então você observa as 3 pessoas lado a lado. E você emite a mesma intenção, mentaliza: que você seja muito feliz, que você se livre de todo sofrimento, que você encontre a paz verdadeira. Deixe que essas afirmações brotem na parte mais original de você, no seu eu verdadeiro, e exale essas afirmações. Respire profundamente, sentindo-se coparticipante desse processo de potencialização das boas energias e de renovação. Sinta a importância dessa sua intenção. Respire profundamente e aos pouquinhos você vai retornando, mexendo as extremidades e retornando para cá, para eu poder te dizer que você seja muito feliz, que você se livre de todo o sofrimento e que você encontre a paz verdadeira e as realizações que você vem construindo se materializem e se espiritualizem. Prazer imenso ter estado aqui com você. Na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Beijo grande. Até mais.